A arrecadação cresce 20% aqui em Osasco e a dívida pública é de apenas 9,9% do seu PIB. O resultado fiscal do segundo quadrimestre de 2022 foi apresentado em uma audiência pública. A apresentação da prestação de contas do segundo quadrimestre de 2022 pela Secretaria de Finanças, conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, aconteceu na noite de segunda-feira, dia 26. Destaque para o balanço positivo das metas estabelecidas pela Lei Orçamentária Anual, aprovada em 2021 para o exercício de 2022. O cumprimento das metas estabelecidas por lei, aliadas à arrecadação expressiva do município e à política financeira austera executada pelo Poder Executivo com a aprovação do Legislativo, versam sobre o equilíbrio das contas públicas relativas a receitas e despesas, permitindo que o município se diferencie da maioria das cidades brasileiras ao promover responsabilidade fiscal e responsabilidade social. A gente consegue colocar isso como um princípio. Então, quando a gente pauta o orçamento aqui na Câmara, a gente sempre está olhando para a responsabilidade fiscal, claro, porque senão a gente perde as condições de oferecer esses serviços e políticas públicas, mas precisa ter o olhar para as pessoas, porque o orçamento está materializado, obviamente, claro, nos serviços e políticas que vão para as pessoas. Senão não faz sentido a gente estar aqui. Era melhor que não houvesse Estado. Então, aliar a responsabilidade fiscal com a responsabilidade social talvez seja o desafio dessa década. E os governos que acertarem a mão nesse balanço vão conseguir entregar mais e melhor para a sua população. A arrecadação expressiva permite, inclusive, que o município promova melhorias na tabela de remuneração de servidores públicos que há anos se dedicam à prestação de serviços, como aconteceu recentemente com a categoria dos vigias. Ao mesmo tempo em que promove políticas públicas para o desenvolvimento de projetos, como o Nosso Futuro, que prevê um conjunto de ações que visam melhorar a qualidade de vida dos cidadãos mais vulneráveis. E foi primordial essa arrecadação desse ano, que serviu de base para os impactos, né? Porque quando você vai dar um aumento do vulto que foi esse para a tabela 7, e esse impacto ele não reflete só esse exercício, são os próximos também, né? Nos dois subsequentes. E a gente vê esse cenário de uma boa arrecadação, numa crescente, né? Foi investido muito em políticas para que houvesse essa arrecadação hoje, com muita parceria aqui da casa, do prefeito, de todos os técnicos, né? Então, essa crescente arrecadação, ela contribuiu diretamente para o aumento salarial desse ano. As políticas públicas econômicas desenvolvidas pelo município colocam Osasco em posição de destaque no cenário nacional. A previsão consolidada de arrecadação supera os 3 bilhões de reais. 70% do previsto já foi arrecadado. As políticas de tributação adotadas na cidade, com a colaboração da Câmara Municipal, refletem positivamente nesta arrecadação. Cerca de 52% da arrecadação já foi executada. E considerando o empenhado até o final deste ano, o município mantém um equilíbrio fiscal com orçamento para promover ações que beneficiam toda a população. Nos últimos exercícios, a gente vem falando, né? Eu não gosto de usar essa palavra, então vou usar a palavra privilegiada, né? Mas assim, não é do nada, tem um trabalho, né? A nossa parte é registrar. Então, tem a parte política que sempre foi através dos secretários, dos vereadores, né? E do prefeito em si, que teve essa vontade, que buscou. E eu lembro que numa das audiências aqui, os vereadores eles questionaram muito, né? Porque quando você vai fazer uma diminuição de tributação, você tem que oferecer alguma coisa, porque senão é uma renúncia. E como que você vai equilibrar isso? Então, naquele momento em que reduziu a alíquota, o que foi previsto? Que viriam muitas empresas. Então, assim, muitos vereadores temerosos naquele momento. E hoje a gente vê esse reflexo. Então, assim, ali foi um ato de coragem, mas, assim, prevê no futuro, com estudos, né? E hoje a gente está colhendo esses frutos e eu acredito que vai ser daqui para frente também. E, assim, a gente está numa condição, não gosto de usar, mas até invejável, se a gente for ver toda a região, outros municípios, né? Então, a gente tem, como o Bruno falou, o maior programa, né, assim, municipal de distribuição de renda do país, que seria um dever de Estado, da União, e hoje o município realizando, né? Isso por quê? Porque a gente está na contramão de outros municípios. Então, sim, a gente está numa posição muito privilegiada.